Esse clube surgiu a ideia de construção quando a cidade de São José de Piranha foi submersa, aqui num povoado chamado Piranhas Velha. Aí naquela época criou a sociedade do Jatobá Clube, que essa sociedade aqui é beneficente, inclusive tem todos os estatutos do clube, e os homens ilustres naquela época tiveram a ideia de formar uma sociedade e fundar aqui o Jatobá Clube. A fundação desse clube é 1º de maio de 1944. Do meu conhecimento, que eu sou de 54, aos meus 17 anos e meio foi que eu pude frequentar o Jatobá Clube. Então vocês vão fazer a conta de 54, de 17 anos para frente, e 6 meses, que eu tomei conhecimento do Jatobá Clube, porque naquela época menores não entravam nesse Jatobá Clube, só aos 18 anos. Que na época era o clube da cidade, só existia esse clube. O período áureo do Jatobá Clube corresponde aos anos 50, 60 e 70. Nos anos 80 já começa a decadência. Então, nos anos 60, era com toda aquela rigorosidade, que só podia assistir festas quem fosse sócio, e as festas mais tradicionais tinham que ser de terno completo, passeio completo, aquela história toda de paletó e gravata, apesar do clima da nossa região, mas era dos estatutos e tudo isso era levado a sério. Lá não entrava um cidadão sem paletó, naquela época. Lá ninguém entrava, podia ser quem fosse, se não fosse de paletó não entrava, podia ser amigo, podia ser filho da terra, não entrava. Lá era uma sociedade altamente seleta. Altamente seleta. O Jatobá Clube era uma verdadeira maravilha. As festas eram restritas apenas aos sócios. Naquele tempo não havia essa história de festas abertas como existe hoje. Os poucos clubes que ainda existem na Paraíba, que estão sobrevivendo aí com muitas dificuldades, mas existem as festas abertas. Naquele tempo não, as festas eram restritas apenas aos sócios. E existia aqui preconceito. Foi aberto negro frequentar nesse Jatobá Clube só na chegada do médico Dr. Oséias Alves Mangueira. Depois que ele entrou aqui, aí começou o racismo a acabar no Jatobá Clube, porque ele era médico e negro. E abriu as portas do Jatobá Clube depois da chegada do médico Dr. Oséias. Eu acredito que não existia. Foi uma lenda que aconteceu a respeito disso, porque a época é diferente de hoje, lógico. Naquele tempo, para frequentar o clube, tinha que ser sócio, né? De acordo com os estatutos do clube, para frequentar o clube, residindo em São José de Piranha, tinha que ser sócio. E tanto isso é verdade, que na relação dos sócios fundadores existe um negro, que era o senhor Manuel Ribeiro, que era oficial de justiça. Então, logicamente, ele tinha uma boa condição e ele era sócio. Então, se o negro não entrava, era porque não tinha condições financeiras para comprar um título, para pagar a mensalidade do clube, para comprar um paletó. Lá não entrava um negro, porque a cidade naquela época era um preconceito. Aqui tinha um pernambuquinho ali, que era
Os negros mais decentes, gente muito chique, o pessoal que a gente adorava, mas não podia entrar nas festas do Jatobá Clube, porque lá não entrava preto. O único negro que entrou lá foi Oséias Alves Mangueira. Aí, a partir dele, aí acabou o preconceito da cidade, convidando, levando as pessoas com ele para o Jatobá Clube, preto, que lá não entrava negro, não. Por nada neste mundo deixariam entrar um negro lá. E depois que ele chegou, ele acabou esse preconceito e todo mundo começou a participar das festas do Jatobá Clube, o pessoal preto da cidade. Chegou a ser presidente do clube 2 vezes. Ele trouxe Ivanildo para aqui. Ivanildo era um dos conjuntos, dos melhores daqui do Nordeste, era Ivanildo e seu conjunto. E ele trouxe para São José de Piranha, ele trouxe aquele Alcide Gerardi, ele trouxe para aqui, para São José de Piranhas. Ele fez grandes festas. O Jatobá Clube não tinha nem banheiro, foi quando ele entrou, ele fez banheiros, ele fez a parte que não tinha no clube, ele foi quem fez todinha. Ele tinha um amor imenso, porque ele gostava muito de festa, então ele gostava demais do Jatobá Clube. Muito, muito, muito. No momento eu não me recordo bem os artistas famosos que veio aqui, mas eu tenho pelo menos lembrança de um, chamava-se Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Foi o maior evento no Jatobá Clube nessa época. Não só a parte de bailes propriamente dita, mas todas as atividades culturais eram realizadas, e política também. Era convenção convenção dos partidos, a apuração das eleições, todas eram feitas aqui. O motivo maior e único da decadência foi porque o clube aqui, a maioria, são sócios fundadores, sócios antigos, diminuíram a frequência, que não tinha fins lucrativos, não tinha mensalidade. Aí fundaram aqui um clube, conhecido Clube de Lolô. E você sabe que novidade numa cidade, aí os sócios mais novos, a turma jovem, começou a passar para outro clube. Aí aqui foi em decadência, depois retornaram novamente para o clube, voltou numa beleza, com maior sucesso. Abriram outro clube, chamava-se Casa Show aqui da cidade. Depois desse Casa Show, aí o clube veio em decadência, inclusive até hoje. Não só pelo lado histórico, pela reminiscência, né? Mas para os dias atuais. Isso aqui poderia ser o que hoje? Um local para realização de atividades de pequena monta, como, por exemplo, casamentos, batizados, muitas coisas aqui podem ser realizadas. Uma festa pequena, logicamente, ainda tem espaço aqui para se fazer. E estava se resgatando o quê? Uma das únicas relíquias da história de São José de Piranhas. Aqui só existe uma casa no centro, que é a casa dos familiares de Antônio Gomes Barbosa, que ainda se conserva. O resto, tudo já foi modificado. Tudo já foi modificado. Menos o clube. Menos o clube. Mas está nessa situação. Né? E todo mundo aqui, acho que se fizer um plebiscito aqui, outra coisa qualquer, todo mundo vai dizer, não, queremos que derrube, queremos que derrube. Ninguém tem São Poço que tem a mentalidade de quê? De conservar uma relíquia dessa, né? Que faz parte da história de São José de Piranhas. Dos anos 40 até os anos 90, a história de São José de Piranha tem que ser contada também com o Jatobá Clube, porque tudo era feito aqui.